Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre uma doença que muitas vezes é confundida com tristeza ou até mesmo preguiça. Você vai conhecer mais sobre a depressão, uma síndrome incapacitante que atualmente é uma das principais causas de afastamento do trabalho, além de poder levar à morte. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 850 mil pessoas morrem por ano em função deste transtorno. Não perca o programa de hoje, porque o Viva Saúde começa agora. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a depressão e aqui em nossos estúdios, o psiquiatra Givaldo Medeiros, que também é professor da UFPB. Primeiramente, muito obrigada por sua participação aqui no Viva Saúde. Professor, doutor Givaldo. É um prazer estar aqui, espero que possa esclarecer algumas coisas para o telespectador, para a população em geral. Givaldo, o que é a depressão e quando é que uma pessoa ela percebe que ela está entrando nesse processo? Depressão é uma doença, né? Primeiro, a gente tem que dizer que vê-la como uma doença, né? Então, a doença é até mais do que uma síndrome, né? A doença é um composto de sintomas com várias causas, né? Com várias consequências, né? E perceber que está entrando, eu sempre, em qualquer doença de ordem emocional, de ordem mental, eu gosto muito que a pessoa veja em relação a si mesma, né? Eu acho que quando a gente começa a não estar, digamos, com a mesma coragem, com a mesma produtividade, com a mesma disposição que teve, é preciso pensar se não há alguma coisa de depressão. Porque há até poucos quadros, digamos assim, que lentificam nossa capacidade mental, né? Hipotiroidismo, né? Baixa de hormônio da tiroide é uma síndrome de fadiga crônica é outra. E a grande maioria é por conta de quadros depressivos. Pode ser hereditário? Hoje se tem que, basicamente, se tem predisposição hereditária. Não é? Se a gente pensar em depressão, tirando alguns quadros, porque a gente não pode nem falar só em depressão, mas em depressões. Porque você vai ter depressão que foi desencadeada por uma catástrofe na vida, um episódio doloroso, não é? Nesse caso, pode ser que ela não tenha muita ligação com um fator hereditário. Mas a grande maioria das depressões, sim, principalmente quando ela aparece em criança, se sabe que existe um forte componente hereditário. Quer dizer, criancinha também pode ter depressão? Porque antigamente a gente conhecia, talvez, a depressão como melancolia. Não, essa criança é melancólica. Então, quer dizer que seria a depressão. A melancolia vem de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, né? Hipócrates já falava em mania, um estado de mania e um estado de euforia e um estado de melancolia, né? Que ele atribuía a uma certa bile negra que havia no organismo, então o indivíduo ficava, digamos assim, melancólico. Mas desde esse tempo de Hipócrates, ele já estava falando de depressão, não é? Eu gostaria de saber se... Porque tem muita gente que tem um preconceito com a depressão. Muita gente diz, como eu falei até no começo do bloco, confunde com preguiça, com tristeza. Não, deixa de bobeira, você não tem nada. A depressão, ela pode levar à morte? Pode, digamos assim, facilitar os caminhos para a morte, né? A depressão como uma síndrome psico-orgânica, né? Há toda uma alteração, se sabe que predispõe para doenças cardíacas, não é? Algumas depressões cursam, né, com ideação suicida, não é? E isso não é
sinal de fraqueza ou de fortaleza de alguém, né? Eu gosto muito de separar um pouco, né? Que o paciente sempre chega, não, eu sou fraco. E eu digo, ó, fraco, o contrário é forte. Quem está com depressão está doente, é saúde e doença. Não é? É um outro eixo, não é o mesmo. Né? Então, eu acho que a depressão, em algumas pessoas, ela cursa com ideação suicida, que é um sintoma da depressão. Não é? Um outro sintoma digamos assim, ou até um mecanismo de como ela se processa. Parece que o fluxo de pensamentos bons fica fechado, esse circuito. E se abre um circuito de pensamentos do passado voltados principalmente para a culpabilidade, né? Para se achar que, para minusvalia, para achar que você não fez o que devia ter feito. Então, é esse processo e principalmente a ideação suicida que pode, como a gente sabe, em muitos casos, né, grande parte dos suicídios tem a ver com um quadro depressivo. A tristeza geralmente é sempre um ponto de partida ou outros sintomas? Eu gostaria até de saber disso, se há outros sintomas que caracterizam a depressão. Eu diria que a gente lê muito em revistas leigas, né? Não pode confundir tristeza com depressão. Na verdade, a gente não fala nem em tristeza. Tristeza não é um sintoma de depressão. Porque é natural do ser humano. Né? Tristeza é um sentimento. Quando a gente fala em relação a um paciente deprimido, a gente fala no humor deprimido. Humor. O humor deprimido. Na verdade, a depressão é uma doença do humor. O meu estado de humor. Eu estou deprimido. Não é? Toda a minha alegria, toda a minha coisa agora se reflete num estado de lentidão, de incapacidade, Aparentemente, uma pessoa pode estar bem, normal, não está triste, entre aspas, mas ela tem outro sintoma que possa caracterizar a depressão? Com certeza. Um sintoma não se pode dizer que alguém tem uma doença, porque alguém está triste. Não pode se dizer que está doente porque está triste. Normalmente é uma síndrome. Então, tanto sintomas mentais, como eu disse, essa falta de energia, né? Uma pilha fraca. O cara se sente fraco. Falta de concentração, de atenção. Você vai ler um texto, se é um estudante, chega no final da página, não sabe o que leu, né? O raciocínio tá ruim, não consegue, vai escrever um texto, não consegue escrever 2 frases, né? Além disso, né? Além da autoestima baixa, né? Aí você tem sintomas também do sono, sempre há alterações de sono, ou para mais, ou hipersonia, ou hipersônia, né? Ou sonolência, né? Ou insônia, né? Geralmente insônia, o cara acorda de madrugada e é um dos sintomas também. Angustiado e não dorme mais, quer dizer, sempre altera sono, sempre altera sexualidade, não é? O indivíduo não tem muito prazer por nada, nem desejo, e também não tem desejo sexual normalmente, né? É uma das áreas. E o apetite quase sempre está alterado. Ou para mais, algumas pessoas que têm tendência a engordar, elas, digamos assim, elas passam a comer mais, comer compulsivamente, e outras pessoas, que é o mais comum, inapetência. Não tenho vontade de nada e também de comer, não. E a depressão pós-parto? A depressão na mulher, vamos dizer assim, né? A depressão, veja, as mulheres se deprimem... mais propensas? 2 a 4 vezes mais que os homens. Uma média de 3, né, mulheres para um homem, né? Em função, possivelmente, de todas as variações hormonais. Acho que é porque a mulher, na verdade, ela é sempre mais emotiva, né? Tem as emoções à flor da pele, tudo se emociona, chora, bota pra fora. Mas talvez muito mais por conta de que ela vivencia esse processo do ciclo menstrual. Então, facilita. Muitas pessoas
muitas mulheres na pré-menstruação não tem TPM, como comumente se fala, mas TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, e muitas delas se deprimem, não é? Além disso, tem os momentos, digamos assim, por exemplo, o climatério, né? Que é um outro momento também de muitas variações hormonais e de grande vulnerabilidade da mulher para a depressão. E na gravidez, né? Principalmente no puerpério, não é? Depressão pós-parto é aquela depressão que aparece até 4 semanas depois de ter tido filho, de ter nascido o neném. Se ela aparece nesse período, é considerado uma depressão pós-parto. Possivelmente existem muitas teorias psicanalíticas e orgânicas e hormonais, mas tem a ver com todo o processo, com todas as modificações da vida, né, e orgânicas que se processam numa mulher que acaba de ter. A pergunta que não quer calar, Dr. Givaldo, depressão tem cura? Poucas doenças na medicina têm cura, não é? Se a gente for falar, porque às vezes o paciente tem cura, o quê? Está falando de quê? Existem depressões, isso que eu disse. Em 20% talvez dos casos ou mais, o indivíduo tem um episódio de depressão na vida, tá? Nos outros, tende a repetir em algum outro momento. Então, nesses indivíduos que a depressão se repete, aí você tem o que a gente chama um transtorno depressivo recorrente. Esse transtorno não tem cura. Você trata as crises depressivas. Dr. Givaldo, a gente vai para um pequeno intervalo, mas você aí de casa vai ficar sabendo, conhecendo melhor um lugar de apoio e tratamento a pessoas com depressão. Não saia daí, é rapidinho.